Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 12, hoje nós vamos continuar a meditar na palavra a partir do versículo 21, porque ontem nós meditamos na primeira parte desse capítulo, que além de ser extenso na quantidade dos seus versículos, também abordava alguns assuntos que eu julguei diante de Deus que seria mais prudente, melhor nós meditarmos separadamente, até porque nós não estamos numa competição de quem lê a Bíblia mais rápido, mas realmente a intenção é nós meditarmos dia após dia na palavra de Deus e extrairmos em cada capítulo aquilo que Deus quer falar conosco. Então vamos continuar. A partir do versículo 21 do capítulo 12, depois de ter recebido as orientações da parte de Deus, Moisés chamou então os anciãos de Israel e compartilhou o que Deus havia falado. Ele orientou então que matassem o cordeiro, tudo como nós vimos ontem, passassem o sangue nas ombreiras, na viga, que eles comessem dentro das suas casas, que eles ficassem dentro delas. E ele então vai dizer no versículo 23 que o Senhor passaria por cima da porta e que não permitiria que o destruidor entrasse na porta da casa deles para matar eles. Deus realmente seria o selo da porta, não permitindo que a desgraça se abatesse sobre o seu povo, aqueles que tinham uma aliança com ele. Moisés vai ainda acrescentar que, quando eles estivessem na terra que o Senhor lhes desse, como ele havia prometido, porque sim, Deus havia prometido que daria a eles uma terra, que eles deveriam celebrar a Páscoa também. Seria um rito, seria um costume, seria algo que eles fariam de ano em ano. E, inclusive, isso me lembra 2 Coríntios 5,15, que vai dizer assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E por que eu pensei nesse versículo de 2 Coríntios 5,17? Por que ele faz sentido aqui? Porque vejam só, Deus estava tirando o povo do Egito, mas agora o Egito precisava sair de dentro do povo. Então, novos costumes, uma nova maneira de viver, de agir, de decidir, novas festas, novas celebrações deveriam ser ensinadas ao povo para que eles pudessem agir da maneira correta, não fazer escolhas erradas, não cultuar deuses estranhos. Ao contrário, a primeira coisa que Deus faz é dizer para eles: vocês vão celebrar uma festa chamada Páscoa, vocês vão ter um novo calendário e vocês vão se voltar para mim, agora servindo a Deus. Como 2 Coríntios 5,15 fala que nós devemos viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou, que é Jesus. Da mesma maneira, agora o povo que antes tinha sido escravo no Egito estava sendo liberto, mas liberto para a libertinagem? De jeito nenhum. Liberto para serem servos do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo, um Deus que os amava e queria cuidar e proteger eles. E então, no versículo 26, ainda Moisés nos acrescenta: e quando os filhos perguntarem que rito era aquele, que eles deveriam responder, como diz no versículo 27, o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo, quando ouviu tudo isso, ele se inclinou e adorou. E eu paro aqui para fazer uma observação também. Além de o Senhor estar dando esta orientação para Moisés em relação à festa, em relação a eles comerem da Páscoa e tudo mais, o Senhor ainda estava dizendo: olha, quando os seus filhos perguntarem, ensinem eles. Por quê? Porque o ensino dos pais para os filhos garantiria que realmente essa celebração se perpetuasse. Como que uma coisa se perpetua de geração em geração, como o Senhor falou na parte do episódio que nós meditamos ontem, na primeira parte de Êxodo 12? Como que
se mantém essa tradição? É através da educação, é através do fato de nós contarmos aos nossos filhos o que Deus fez, como Deus nos abençoou, como Deus nos livrou. E era exatamente isso que eles deveriam fazer. E obviamente que eu já paro para fazer uma aplicação aqui. Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que nós queremos de mudança, tudo aquilo que nós queremos implementar, passa pela educação, passa pela organização, passa pelo planejamento, mas sim, a execução tem a ver com educação. Se a gente quer mudar um hábito dentro de casa, se a gente quer inserir uma rotina, seja mais saudável, seja no sentido de trazer bênção para o casamento ou para os filhos, aquilo que se assiste, aquilo que se joga, aquilo que se come, que hora que se dorme, tudo isso passa por educação. Então, aqui nós vemos que o Senhor, que sabe de todas as coisas, inclusive já traz, para Moisés esta palavra, e isso é falado aos filhos de Israel. Isso é para ser ensinado. Vocês vão celebrar a Páscoa todos os anos, e quando vocês celebrarem é para dizer: o Senhor livrou as nossas casas, o Senhor Deus nos protegeu, e isso ensinaria os filhos a crer. E os filhos ensinariam para os seus filhos, que é exatamente o que nós, que amamos e tememos ao Senhor, fazemos. Na nossa casa, nós sabemos que não existe coelho da Páscoa, por exemplo. Sempre soubemos e sempre ensinamos assim para as crianças. Poxa, Rita, mas você quebrou a magia da Páscoa. Não, eu não quebrei a magia da Páscoa. Eu, juntamente com meu esposo, nós decidimos: a quem honra, honra. E a Páscoa tem a ver com quem? A Páscoa tem a ver com Jesus. Mas, Rita, pode comer chocolate? Pode, mas sabe quem que compra o chocolate? É o papai. O papai e a mamãe compram o chocolate com o dinheiro que nós temos, porque o Senhor Deus nos deu um emprego. Então, a honra sempre volta para Deus, porque se temos emprego, é porque Deus deu. Se temos sustento, é porque Deus deu. Vocês estão entendendo? São decisões que as pessoas tomam como família. Eu estou compartilhando a minha decisão como família. Então, olha só, aqui Deus diz: ensinem para os seus filhos. E nós temos que tomar decisões. Nós temos que ensinar para os nossos filhos aquilo que nós julgamos que seja bom para eles. Na minha casa, na casa do meu esposo, na nossa casa, nós procuramos ensinar aquilo que a gente aprende nas Escrituras. Até aqui tem dado certo, graças a Deus, e somente a Ele mesmo, louvado seja o Senhor. No versículo 28, então, só mencionando, quando o povo escutou isso, no versículo 27, diz que eles se inclinaram e adoraram, eles ficaram felizes e gratos. E então o versículo 28 vai dizer que sim, eles fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Mataram o animal, convidaram o vizinho, colocaram o sangue nas ombreiras da porta, eles fizeram tudo certinho. E no versículo 29, então, chega o dia. É relatado para nós que chega o dia, então, em que a última praga iria se manifestar no Egito. E à meia-noite, queridos, como Deus tinha falado, todos os primogênitos foram mortos. Houve um clamor, queridos, houve um clamor daquele lugar. Inclusive, o faraó egípcio que sucedeu, aliás, o que viveu essa situação do êxodo, chama-se Amenhotepe II. E quem o sucedeu não foi o seu primogênito, porque o primogênito dele morreu nessa noite. Quem o sucedeu foi Titimés IV. No versículo 30, os egípcios levantaram de noite e houve grande clamor. Por quê? Porque a Bíblia diz que não houve casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, queridos, diante de tanto desespero e dor, Faraó chama Moisés e Arão e manda eles irem embora. Foi literalmente isso. Eles começaram a apressá-los para sair. Ele diz: olha, vocês podem ir embora, vocês podem adorar o Senhor, vocês podem levar tudo como vocês haviam pedido. Ele deixa cumprir exatamente à risca tudo aquilo que havia sido pedido por Moisés e por Arão. E os egípcios começam a apressar eles para que eles saiam, como diz no versículo 33. Então o povo começou realmente a pegar tudo. Inclusive o versículo 34 diz que eles pegaram a massa do pão antes que levedasse, as amassadeiras, as roupas e tudo, colocaram nos ombros e fizeram de saída como havia sido orientado anteriormente por Moisés. Eles pedem para os egípcios prata, ouro e roupas. E essa foi a provisão que os levou, vamos dizer assim, e que vai ser usado depois pelo Senhor mais para frente. E então o Senhor fez com que eles encontrassem favor diante dos egípcios. E se você está no podcast com a gente há bastante tempo já, se você viu Gênesis, se você meditou em Gênesis capítulo 15, versículo 14, se você voltar lá,
você vai ver que o Senhor disse assim: mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E aqui o Senhor está falando, o Senhor está trazendo uma revelação de coisas que aconteceriam, queridos, há 400 anos depois. Sim, o nosso Deus tem poder, ele é o Senhor de todo conhecimento, Ele sabe de todas as coisas. E o povo, que antes era escravo, realmente saiu de lá financeiramente, vamos dizer assim, bem provido. E então, versículo 37 diz que eles saíram de Ramsés e vão até Sucote. É-nos dado um número, né, de 600 mil homens, só de homens, sem contar mulheres e crianças. Um dos estudos que eu li fala que eram mais ou menos 2 milhões de israelitas, muita gente. E eu imagino, Moisés e Arão à frente de todas essas pessoas. E o versículo 38 vai falar pra gente que saíram junto com eles, além dos animais e tudo mais, saiu um misto de gente. E a gente vai ver, e esse misto de gente, a gente acredita que inclusive alguns egípcios, a gente vai ver que essas pessoas no futuro vão dar problema no meio deles. Quando você vai olhar em Números, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 6, a Bíblia vai dizer que eles sentirão saudades do que tinha no Egito. E essas pessoas darão um pouquinho de dor de cabeça no futuro. Mas tudo bem, por agora elas estão apenas partindo, deixando o Egito. E então no caminho, né, eles assaram os pães sem fermento, eles não tinham preparado provisões, porque eles saíram, né, correndo, foi tudo às pressas. E nesse exato momento, do versículo 40 para o final, já é trazido para nós alguns detalhes da história. Né? Versículo 40, então, é dito que eles ficaram 430 anos no Egito e que no mesmo dia que eles cumpriram esses 430 anos, o Senhor libertou os exércitos do Senhor que estavam no Egito. E é nos dito no versículo 42 que essa noite deveria ser dedicada ao Senhor. Por quê? Porque Deus tinha feito um grande milagre. E quando o Senhor começa a orientar a partir do versículo 23 a respeito de comer a Páscoa, uma das primeiras coisas é que ele fala que o estrangeiro não deveria comer a Páscoa do Senhor. E o Senhor diz isso por quê? Porque a intenção é que a Páscoa fosse celebrada por aquele que tinha aliança, por aquele que cria em Deus, para quem realmente a Páscoa fazia sentido. Porque senão seria somente comer uma refeição sem o sentido verdadeiro. Mas, então, é-nos relatado de maneira mais minuciosa, e o que nós observamos não é que o Senhor está excluindo pessoas, é que Ele simplesmente está querendo que faça parte aquele que realmente quer fazer parte, não apenas como algo externo, como um rito externo, mas como algo interno que realmente tem significado. Portanto, o Senhor vai dizer, o escravo comprado e circuncidado pode comer. Agora, o estrangeiro, o assalariado, aquele que somente está no meio do povo que não tem aliança, esse não. E, inclusive, no versículo 46, é dito para nós, olha, o cordeiro deve ser comido em uma só casa, ou seja, e também não deveria ser levado para fora, e nem o osso deveria ser quebrado. Então, assim, eles iriam comer dentro de uma casa, aquela família, e naquela família, queridos, todos comeriam. O escravo circuncidado estaria dentro da casa comendo, todos dentro da mesma casa, estariam todos como família. A Páscoa seria um momento para celebrar o quê? A libertação. O que Deus fez separando aquele que cria em Deus e aquele que não temia o Senhor. Agora, quando ele nesse versículo 46, que nenhum osso deveria ser quebrado do animal, eu me lembrei de João, capítulo 19, versículo 33, 34 e 36, que fala assim: os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Sim, nós vimos ontem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que ele tem muita semelhança com o Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que era escolhido, que não podia ter defeito, que devia ser macho. Aqui nós vemos então que assim como o Cordeiro não deveria ter nenhum dos seus ossos quebrados, Jesus, o nosso Messias e Salvador, também não teve nenhum dos seus ossos quebrados, como foi profetizado. Então nós caminhamos para o final. No versículo 48 no 48 é dito que se houvesse um estrangeiro hospedado que quisesse participar da Páscoa,
que ele deveria se circuncidar. E aí sim, tendo feito aliança, tendo escolhido, vamos dizer assim, aceitar o caminho, aceitar Deus, aceitar as suas premissas, aceitar o sinal da sua aliança, então ele poderia celebrar a Páscoa. Mas aquele que não quisesse, esse não deveria fazer parte. E então, terminamos esse capítulo com esse relato de que, por fim, eles saíram do Egito. Eu acho que eu fui aplicando enquanto nós fomos falando, mas definitivamente o que fica no meu coração é que Deus, com todo o poder, livra e protege os seus filhos. Não há coisa grande demais que Deus não possa nos livrar. E se estivermos passando por uma batalha, por um momento doído, por um momento de tristeza, Deus está conosco no meio desta batalha. Ele pode nos fortalecer, nos dar estratégias, nos dar livramento, nos mostrar a verdade. Nós só precisamos ficar próximos dele. Nós só precisamos ficar realmente do lado do Senhor e esperando ouvir a sua voz de comando para que a gente se mova. Não agindo precipitadamente, não agindo pelas emoções, não reagindo segundo a nossa raiva, mas fazendo de acordo com aquilo que temos aprendido de Deus, que é esperar confiantemente nele e semear a cada passo. E também, claro, eu penso que é o principal desse capítulo, né? A educação, aquilo que ensinamos com palavras e principalmente com aquilo que fazemos. É realmente o nosso testemunho, é o que marca a vida das pessoas ao nosso redor. Que nós possamos ser diligentes, que nós possamos ser cuidadosos com aquilo que ensinamos com palavras e com atitudes. Deus abençoe muito você. Feliz Páscoa. Que Deus te abençoe. Que seja em nome de Jesus um tempo maravilhoso para celebrar. Celebrar o quê? Celebrar aquele que ressuscitou e que vive para todo sempre. O nosso Cordeiro Pascal. Deus te abençoe. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!